Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então, vamos começar hoje nossa disciplina de Linguagem de Programação 1, semestre 2021.1, né? Devido aí às restrições do início da pandemia, nosso calendário ficou aí um pouco desajustado, né? Então, estamos iniciando aí praticamente na metade do ano, né, o semestre, mas a gente acredita que vai dar tudo certo aí, que nossa disciplina vai ser bem sucedida. Beleza, galera? Então vamos discutir hoje o plano de ensino da disciplina. Está aqui a nossa breve agenda, tá certo? Vamos passar aqui por esses tópicos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a disciplina, tá? Então, essa disciplina tem como pré-requisito a disciplina de introdução, né, à programação. Vocês viram aí com o professor Liorges, né, querido professor Liorges. Então, a nossa disciplina, ela tem uma carga horária 50% teórica e 50% prática, né? Então, a gente tenta sempre focar nesse contexto, né, de desenvolvimento, utilizar, né, IDE, tentar trazer, né, a discussão para a pauta, tá certo? Então, é uma disciplina que logo nos primórdios do curso, ela era lecionada com a linguagem de programação C++, tá certo? E aí, em 2015.2, no semestre 2015.2, a gente optou aí por migrar as disciplinas introdutórias do curso para a linguagem de programação Java. Então, a gente obteve aí o número de aprovação e de acompanhamento, né, melhor acompanhamento do aprendizado dos alunos pode ser comprovado aí ao longo dos 2 semestres subsequentes, tá certo? Falando um pouquinho sobre a ementa, né, o nosso foco aqui é fornecer uma noção da história e da importância das linguagens de programação. Existe um relacionamento, né, entre essas linguagens. Geralmente, uma linguagem, ela pega o que é melhor, né, da outra linguagem, tenta evoluir a partir daquilo. Então, existe sempre uma evolução lógica, um relacionamento entre as linguagens de programação, e a gente vai discutir brevemente, né, sobre esse histórico. Possibilitar o desenvolvimento de programas, né, sistemas e por aí vai. A gente vai revisar alguns conceitos básicos, tá? Tipos de dados, variáveis, constantes. Vamos revisar também operadores aritméticos, relacionais e lógicos, né? Que vocês tiveram conhecimento nas disciplinas anteriores. Então, na nossa aula aqui, a gente vai fazer uma revisão. Vamos discutir um pouco sobre recursividade, né? Os pontos positivos e negativos, né, ao implementar e utilizar, né, a recursividade. E o nosso foco principal da disciplina é a programação orientada a objetos, tá? Então, aqui o nosso foco é justamente discutir de forma aprofundada os conceitos de abstração de dados, classes de objetos, herança, polimorfismo, interface e classes abstratas, tá? A gente também vai discutir um pouquinho sobre depuração de programas, tentar aí executar e criar alguns testes utilizando o framework JUnit, tá? Vamos falar sobre o box e unbox e as boas práticas de programação, de uma certa forma, eles estão aí transversalmente presentes em todas as disciplinas que tenham relacionamento com, né, linguagem de programação. Então, esse é o nosso foco principal, tá certo? O objetivo, proporcionar a compreensão dos conceitos básicos de linguagem de programação, né? A compreensão das estruturas de seleção, repetição, noções de modularização, comandos de entrada e saída, os conceitos de orientação a objetos, né, classes abstratas, herança, polimorfismo, tá? Alguns objetivos específicos, desenvolver a capacidade de entendimento e uso dessas linguagens de programação, né? Muitas vezes o pessoal aprende uma linguagem e quer resolver todos os problemas do mundo com aquela linguagem de programação. Porém, tem algumas linguagens que têm um foco, né, bem específico para resolver determinados problemas. Então, muitas vezes, um determinado problema em uma linguagem que você precisa, né, de um sistema extremamente complexo, com várias linhas de código, e quando você utiliza uma linguagem de programação que tem um foco específico para resolver aquele problema, você consegue resolver, né, aquele problema de forma trivial, em poucas linhas, né? Então, a gente precisa sempre fazer essa discussão aí, né? E aí a gente vai tentar discutir um pouquinho mais sobre isso aqui na disciplina.
Reconhecer a importância do uso adequado dos conceitos básicos, né? Então, galera, fundamentos. Vocês precisam dominar os fundamentos. Ah, professor, mas por quê? Isso é muito simples e tal. Porque quando você domina os fundamentos, você consegue programar bem em qualquer linguagem de programação. Pode ser Python, pode ser Java, pode ser C++, C, e aí Prologic, Haskell, né, Lisp, qualquer linguagem de programação, Elixir, né, que é uma linguagem de programação que o pessoal está utilizando muito. Então, quando você domina os fundamentos básicos, você consegue migrar de uma linguagem de programação para outra de forma prática, né? Não vai ser mais tão doloroso. A curva de aprendizado, você vai ver que vai ser bem exponencial, né? Uma vez que você já domina os conceitos básicos, os fundamentos. E assim, esses fundamentos, eles são úteis em todas as linguagens, tá? Eles são utilizados em todas as linguagens. Possibilitar o desenvolvimento de algoritmos eficientes e programas para solucionar problemas reais. Então, a ideia é a gente sempre discutir, né, tentar levar a discussão para o contexto real, né? Muitas vezes problemas, não problemas complexos, nem tão complexos você consegue resolver, né, de forma aí, trivial. Falando um pouco sobre a nossa metodologia, né? Então, basicamente, a gente utiliza esse conceito de aulas expositivas, então, uso de apresentações, vídeos, né, a discussão dos conceitos e problemas referentes aos assuntos que a gente vai estar discutindo, uso constante de IDE, então isso aqui eu acho que faz parte do nosso cotidiano, tá? Eu, particularmente, utilizo essas duas IDEs, tá? O Eclipse e o Replit. Então, para quem não conhece, o Replit é um site onde você consegue conectar o seu projeto com o GitHub, né? Você consegue ter o controle do versionamento do projeto, e ele tem um ambiente de desenvolvimento online. Você não precisa ter nada instalado na sua máquina, você só precisa ter um navegador. E aí pronto, uma vez com o navegador, você entra no Replit, lógico, você precisa da sua conta, né? Login e senha, um e-mail e senha ali, e aí você tem um ambiente de desenvolvimento, e aí você consegue para esse ambiente para diferentes linguagens de programação, Java, Python, PHP e por aí vai. Olha aí, ótimo, o Gustavo já falou que utilizou em algoritmos, né, com o professor Leoz, então, muito bom, ótimo, então a gente tem essa opção, essa ferramenta é muito interessante, tá? E aí, a ideia é a gente utilizar, né, ao longo aí da nossa disciplina. Beleza? Então, hoje também as IDEs, elas evoluíram bastante, né? Então, problemas de programação, você esqueceu um ponto e vírgula, uma chave, então a IDE já sinaliza para a gente, né, possíveis problemas. Então, a coisa evoluiu bastante aí. Né? Lá nos anos 2000, a gente programava editor de texto, estourava aí os problemas, os bugs, a gente tinha que depurar o código linha a linha, né? Não tinha muita ajuda, assim, do compilador. Então, hoje, as IDEs aí facilitam bastante a nossa vida. Então, as nossas aulas, né? Nesse contexto, né, remoto, emergencial, né? As nossas aulas, elas são online, a gente tem esse momento síncrono, né? De interação, que é o Google Meet, tá? Então, é um momento ideal para a gente ter uma discussão, para a gente ter uma interação, para vocês, né, tirarem dúvida e para a gente discutir, tá certo? Então, à medida que a gente vai vendo o assunto, eu vou disponibilizando conjuntos de exercícios, tanto nos slides quanto, né, no Google Sala de Aula, tá certo? A utilização de técnicas como Coding Dojo, Pair Programming, então, a gente utiliza essas técnicas, né? Geralmente eu levanto perguntas e peço a ajuda de vocês, né? Muitas vezes dá erro no código ao vivo, né? Ao vivo, todos os problemas acontecem, né? Então dá problema, e aí, galera, vamos debugar o código aqui, me ajuda aqui, aí vai professor, foi um ponto e vírgula, foi uma chave, tá não sei aonde, e aí a gente, né, tenta desenvolver essa dinâmica de forma aí online. Como vai ser o nosso sistema de avaliação, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês um conjunto de exercícios, tá? Geralmente eu deixava em aberto, mas eu vou botar um prazo limite aí de provavelmente 15 dias,
E aí a gente discute, se for confortável para vocês, se esse prazo de 15 dias estiver bom, ótimo, aí a gente pode pensar ou estender um pouco mais, né? Ao longo do semestre a gente vai discutindo e ajustando isso aí. Notas de participação, assiduidade, envolvimento com conteúdo poderão ser somadas, né, às notas. Então, participem. Professor, eu preciso só de X décimos para terminar. Se for um cara que está participando, que está empenhado nas disciplinas, está fazendo exercício, professor, olha aqui meu código. Outra coisa que eu faço muito, me manda o seu link do Replit. Aí manda o link, aí eu vou mexer no código, a gente vai discutir o código. Né? Muitas vezes é uma coisa simples que a gente consegue resolver. Né? Então, participem, porque aí se você precisar, né, daquela ajudazinha no final, aquele empurrão, vai sair justamente dessa participação. Agora, não adianta ficar a aula inteira, o semestre inteiro aí na sua, de boa, né, só escutando e acompanhando. Se não participar, eu não vou ter como ter esse feedback e, lógico, né, consequentemente, eu não vou ter como, né, auxiliá-los aí no final. Então, fique à vontade, participe. Se tiver tímido, né, não gosta de aparecer, pode mandar um e-mail, pode entrar em contato pelo Google Sala de Aula. Nas atividades, a gente tem um ambiente onde a gente pode conversar e trocar mensagem. Então, muitas vezes eu botava o gabarito errado. Professor, questão tal, está sem gabarito, ou o gabarito está errado. Então, aí a gente vai, né, gerando e criando a nossa dinâmica, tá certo? De interação, de interatividade, beleza? Correção da prova, então, geralmente, eu trouxe algumas questões de múltipla escolha, tá? E aí, essas questões de múltipla escolha, ela possui um gabarito fixo, tá? Mas a maioria das questões são questões abertas, tá certo? Então, essas questões abertas, a gente utiliza muito da subjetividade, discussão, inclusive, né, a programação, a lógica da resolução. Muitas vezes eu tenho uma ideia, você pode ter uma outra ideia que funciona, e aí eu tento considerar da melhor forma possível. Qualquer falha de codificação, falta de ponto de vista, então, geralmente eu costumo analisar a lógica da questão. A aula vai até que horas? Então, a gente já está finalizando já, Matheus. Beleza? Já estamos concluindo aqui. Já ganhou um ponto aí de participação, com certeza. Um ponto não, né? Um décimo. Tá bom, né não? Sistema de avaliação, então, vão ser 5 avaliações, beleza? Ao longo do semestre. 5 exercícios avaliativos. Soma os 5, divide por 5, tá certo? De 0 a 10, tá? Cada exercício. Então, você vai ter uma média, se for acima de 7, aprovado, abaixo de 7, vai para a final. E aí, para a final, tem que fazer esse cálculo aqui, ó. Pega a nota final, multiplica por 2, soma com a avaliação final e divide por 3. E aí, sua média cai para 5, né? Ó que beleza. E aí, material de comunicação, né, como eu já falei, tudo lá no Google Sala de Aula, os vídeos desses nossos encontros síncronos, né, quando não tiver uma gravação pré-estabelecida, eu vou gravar e vou disponibilizar lá no canal, assim como essa aula aqui, beleza? A comunicação através do Classroom, como eu disse, ou vocês podem aí mandar um e-mail, tá ok? Se eu não me engano, no Replit também tem um chat de comunicação, então tá com um projeto lá aberto, a gente pode também trocar ideia ali, né, pelo Replit, no chat do Replit. Beleza? Só o histórico da disciplina, ó. Então, foram todas essas execuções aqui com a linguagem C++, e a partir do semestre 2015.2, a gente migrou para o Java. Então, 2016 a 2019 teve esse afastamento, aí eu voltei em 2019.1, então já voltei com a disciplina, né, retomamos. Em 2020.1 foi a primeira execução da disciplina nesse formato AEMP, né? Tivemos 2020.2 e agora 2021.1, ou seja, estamos indo aí para a terceira execução da disciplina no formato AEMP, beleza? Bibliografia principal aí, Java como programar, né? Então é o livro aqui na nossa biblioteca, né? A gente tem vários exemplares, mas vocês conseguem, né, o livro de forma digital na web aí facilmente, né? Algumas outras bibliografias, depois vocês podem
né, estudar com calma, e nossa bibliografia complementar. Aulas de reposição, em algum momento de reposição, então a gente tem aí de segunda a sexta, teríamos, né, no presencial, esse encontro das 16h40 às 18h20. No momento, a EMP, a gente pode tentar agendar um horário ou discutir. Até o momento, eu não estou vendo nenhuma necessidade da gente ter aulas de reposição, né? Por enquanto, não consegui mapear nenhum feriado que cai no dia da nossa aula, então estamos bem tranquilos nesse semestre, beleza? Então, nossas aulas na segunda-feira, do horário das 19h20 às 20h10, que é o nosso momento síncrono, porém, não se esqueçam, momento assíncrono da disciplina, 18h30 às 22h. Então, sempre quando tiver exercício, atividades, aproveitem esse período assíncrono da segunda-feira para desempenhar as atividades e não deixar acumular, beleza? Então, eu vou tentar colocar um limite agora nas disciplinas, porque eu percebi que o pessoal estava acumulando tudo e deixando para entregar tudo no final. E aí, além de estar, né, se prejudicando, acabaram me prejudicando também, porque eu tenho um prazo para entregar as notas, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com esse prazo aí, em vez de deixar o semestre inteiro aberto, a gente vai pensar num prazo, lógico, um prazo que seja confortável para vocês. Beleza, galera? Então, aqui o nosso calendário, a EMP, todos os nossos encontros síncronos mapeados aí, tá certo? Hoje foi a nossa primeira aula, né, a nossa aula 0, né, para apresentação aí do plano da disciplina, né? Vamos manter a calma, né, parar com esse mimimi. A gente sabe que existe a possibilidade de volta, né, semipresencial, então está a discussão aí de metade da turma presencial, metade da turma de casa, né? Fernanda perguntou esse ano ainda, então a gente não tem certeza, tá? Porque a gente precisa acompanhar a quantidade de ocupações dos leitos de UTI. Então, se eu não me engano, em Vitória da Conquista a gente teve aí 100% de ocupação nas últimas semanas, infelizmente. Então, isso aí impede. Se eu não me engano, o número tem que estar abaixo de 80%, né, para a gente conseguir ter esse momento, ou essa volta presencial. Né, a notícia boa é que praticamente 100% dos professores do nosso corpo docente já estão vacinados, tá? Então, isso é muito bom. Em breve, a gente espera que também a vacina esteja disponível, né, para vocês e para os jovens, né, pessoas jovens a partir dos 18 anos, mas não se preocupe, o nosso objetivo aqui é não prejudicar ninguém, né? E aí, mas a gente vai tentar desenvolver as nossas atividades da melhor forma possível, né? E quando a gente tiver a oportunidade de voltar presencial, melhor ainda. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então é isso, pessoal, né? Hoje foi o nosso primeiro encontro, então demorou um pouco mais, peço desculpas para vocês aí, mas é um momento mais para a gente descontrair mesmo, se conhecer um pouco mais, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, pode deixar comentário aí, deixa like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? E aí espero que nosso semestre, né, seja bem interessante aí para a gente desenvolver muita coisa legal. Show de bola, galera? Então é isso aí. Boa noite para vocês. Prazer em conhecê-los. E vamos embora.